Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutinos, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Laurolindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. O Salmo 111. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Fevereiro chega, dando a graça de poder abençoar as velas na dimensão da luz, ontem abençoados na garganta, lembrando aquela expressão de São Paulo de falar oportuna e inoportuna sobre o Evangelho, incansáveis na arte de servir o Evangelho. E assim caminhamos com o comum da esperança na força da vida. Continuamos irmanados a Dom Valdemar em sua enfermidade. Ontem agradecemos os 33 anos do seu episcopado a serviço da Igreja, porque o Senhor da vida, o Senhor da bênção, o assista nesse momento de luta, de calvário e luta pela vida. Não é fácil envelhecer seguido de enfermidades que complicam, né? Mas confiemos ao Senhor o nosso dia a dia, com Ele irmanemos-nos a tantos e a todos que nos pedem a força das orações. E vamos assim caminhando nas meditações do Evangelho. O cristão tem a graça de poder ouvir e meditar em cada domingo o Evangelho do Senhor. Ele é o grande catequista da comunidade reunida para celebrar a fé. Não é possível algo mais espetacular do que o Evangelho de Cristo. É tão sublime e ao mesmo tempo tão simples que alcança o coração da criança até o mais idoso. Hoje o Cristo nos chama para que prestemos atenção em nosso compromisso cristão. Todo cristão batizado é interpelado a uma missão. Está diante dele o desafio do reino e por isso não é possível levar uma vida cômoda, confortável, instalada na fé. O dinamismo da fé, que é na verdade o dinamismo da palavra do Senhor em nós, nos faz sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Outro ponto importante que devemos estar atentos como cristãos é o de não querer refugiar-nos numa religião que pratica ritos e cheia de gestos vazios que, uma vez feitos, já ficam para trás, esquecidos. A fé que brota do Evangelho é uma fé viva, operante, transformadora. É luz que nos guia no emaranhado das relações humanas em nosso tempo. Quem se compromete com a transformação do mundo torna-se sal da terra e luz do mundo. Ser sal é ter o gosto transformador das coisas de Deus. Ser luz é redescobrir o sentido da vida na noite do mundo, pois o próprio Jesus irá nos dizer que Ele mesmo é a luz. Por isso nele está a plenitude da vida e do reino. Jesus nos faz participantes do reino. Os donos de reinos no mundo são dominadores e seus súditos nada podem fazer a não ser obedecer-lhes. Jesus nos fala do reino, nos chama à participação dele e com responsabilidade. O Deus de Jesus nos faz comprometidos e atuantes em seu reino, portanto, muito diferente dos reinos mundanos.
Nessa participação e compromisso, o profeta Isaías nos indica como podemos e devemos ser luz no mundo. Ser luz no mundo é compromisso real com o reino, repartir o pão com o faminto, acolher os pobres e peregrinos, vestir o nu. O profeta afirma que aí sim a luz irá brilhar e o Senhor estarás ao seu lado. Eis-me aqui. Jesus confirma o que afirmou o profeta em seu tempo. Portanto, pertencer ao reino de Deus não é algo platônico, ou seja, vivido nas nuvens, mas sim dentro da história, da realidade de nosso tempo e de nossa história. Ser sal e ser luz no mundo é comprometer-se com a verdade do reino, na realidade do mundo, estando ao lado da vida e da esperança aos mais sofridos e sofredores. O reino do mundo não tem preocupação com a causa dos menos favorecidos, pois está ao lado de seus interesses egoístas. Pertencer ao reino é ser gente diferente. Daí, Jesus nos dizer que onde quer que estejamos, como discípulos dele, faríamos a diferença pelo jeito de amar e servir o amor. Esse é o comum da liturgia na caminhada da esperança. É no dia a dia que se santifica, é no dia a dia que o brilho das nossas boas obras põe outros a louvar a Deus o Pai. Assim, com Dom Valdemar, continuemos irmanados a tantos que sofrem, corpo, alma e coração. Quantos passando aí pelo luto, pela saudade dos entes queridos, enfrentando tantas formas de calvários. Até a natureza nos tem falado, de um lado, a força das chuvas, de outro, a força da seca, uma criação marcada também na dor, porque o ser humano colocou a mão, dominando, sendo o Senhor, fazendo grandes estragos, gerando grandes desestruturas sociais ao nosso tempo e na história do nosso povo. É na esperança que deveremos ancorar a nossa vida e é na fé que deveremos servi-la corajosamente no tempo presente. E é via a caridade que o serviço irá render. Perseveremos na fé, mantenhamos a luz acesa do amor de Deus em nós e clareemos os caminhos uns dos outros pela simplicidade e bom testemunho. Continuemos firmes na oração. A você que nos acompanha todo sábado, a toda a equipe do programa, que o amor de Deus nos abasteça, fortaleça e assim sintamos convidados, convocados para o serviço ao reino. Que possamos dar sabor à convivência, à dimensão do sal, que possamos abrir horizontes de vida uns aos outros, a dimensão da luz, tudo isso debaixo do amor de Deus, guardados pela materna intercessão de Nossa Senhora, nesses dias lembrada como a Senhora de Lourdes. Sabemos que os sinais de Nossa Senhora, reconhecidos pela Igreja, têm as mesmas dimensões da oração, da penitência, da conversão. Com a nossa Mãe, todo dia façamos o que Jesus nos disser. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e Senhora de Lourdes, do glorioso São José, do nosso apóstolo São Judas Tadeu, invocando Santa Rita de Cássia, do homenageado da semana, São João Bosco, nesse dia 31, a você que reza conosco, nesse momento nos acompanha, a toda a equipe do programa, desça, permaneça, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa, a todos, um abençoado final de semana. Uma boa tarde aos queridos ouvintes do programa Voz de São João Bosco. É sempre uma alegria poder levar uma mensagem até vocês nesse programa
e de uma audiência muito grande. Eu sou o Padre Magno, da Paróquia de Cristo Rei, em Ouro Preto. A mensagem de hoje é sobre o que nós celebramos ontem, São Brás. É uma alegria muito grande. Eu estive lá na paróquia de São Brás, em São Brás do Suaçuí. Ele que é o protetor da garganta. E digo para vocês, como São Brás tem que fazer esse milagre de realmente curar a nossa garganta. Estamos às vezes sufocados, não engasgado com espinho de peixe, mas engasgado com tanto mando e desmando que nós percebemos aí nesse Brasil. Mas com fé e a intercessão de São Brás podemos também desengasgar e gritar a todos os cantos que amamos a Deus, amamos Nossa Senhora e queremos viver realmente a justiça, queremos fazer acontecer cada vez mais o amor de Deus, aquilo que nos santifica e faz a nossa vida ter sentido. Tantas e tantas vezes nós queremos gritar a esse mundo que amamos a Deus e que todos esses que correm atrás do dinheiro, do poder, da ganância, querendo escravizar o nosso povo, nunca conseguirá fazer isso. E nós poderemos realmente gritar a todos os cantos, proclamando a nossa fé, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é muito importante que nós possamos pedir a intercessão de todos os santos, mas de modo muito especial de São Brás. Amanhã nós ouviremos o Evangelho que Jesus nos diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, todo o cristão, e de modo particular o cristão católico, ele tem que realmente dar sabor, fazer acontecer aquilo que é diferente na vida. Dar o sabor quer dizer fazer com que o outro viva também as suas alegrias, as suas esperanças e possa cada vez mais experimentar o amor de Deus. Sejamos luz, iluminemos o caminho de tantos e tantos que possamos encontrar cada vez mais nesse amor, nessa graça que santifica. E a mensagem de hoje é essa, que nós possamos ter a nossa garganta curada, sã, para que possamos gritar a todos os cantos. Amamos Jesus Cristo profundamente, porque Ele é o nosso Salvador. Você que às vezes não teve a oportunidade de ir à igreja, e se teve a oportunidade, às vezes o padre não fez esta oração, faça agora, para que você também tenha a bênção da garganta. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, Deus te proteja, te abençoe e te livre de todos os males e doenças da garganta e outros males tantos. Amém. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e a cada um. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais.
Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Caros ouvintes, espero que vocês estejam bem. A liturgia comentada de hoje é do 5º domingo do tempo comum. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 7 a 10, nos mostra que para sermos luz, a luz que emana de Deus, devemos nos comprometer de verdade com a justiça, com a paz, com a partilha, com a fraternidade. A verdadeira religião se fundamenta num compromisso concreto que eleva o ser humano a ser um sinal vivo do amor de Deus no meio dos seus irmãos e das suas irmãs. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, nos mostra que ser luz é se identificar com Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Podemos esperar uma salvação no escândalo de um Deus que morre numa cruz? Claro que sim, pois é na fragilidade e na debilidade que Deus se manifesta. O Evangelho é o seguinte: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
O nosso texto evangélico apresenta duas parábolas, a do sal e a da luz. Elas são destinadas a pôr em relevo o papel do novo povo de Deus no mundo e a definir a missão daqueles que aceitam viver no espírito das bem-aventuranças lidas no domingo passado. A primeira parábola é a do sal. O sal é uma iguaria que se mistura na comida para dar sabor a ela. Naquele tempo, o sal era também um elemento usado para a conservação dos alimentos. Dizer que os discípulos de Jesus são o sal significa que os discípulos são chamados ao mundo para dar sabor à vida dos seres humanos. Significa também que eles precisam ajudar a Jesus na conservação da fé de seus seguidores, principalmente vivendo as bem-aventuranças. Caso os seguidores de Jesus se recusarem a ser sal, o mundo será guiado por critérios de egoísmo, de injustiça, de violência, de perversidade, e estará cada vez mais distante da realidade do reino que Jesus veio propor. A segunda parábola é a da luz. Jesus quer dizer com isso que os que aderem ao reino devem ser uma luz que ilumina e desafia o mundo. Na visão de Jesus, essa presença da luz de Deus para iluminar as nações se dá através dos discípulos, ou seja, daqueles que aceitaram o apelo do reino e aderiram à nova lei das bem-aventuranças propostas por Jesus. Então, meus queridos ouvintes, no Evangelho, Jesus exorta os seus seguidores a não se deixarem levar pela mediocridade, pelo comodismo, e lhes pede que sejam o sal que dá sabor ao mundo e que dá testemunho da continuidade do projeto salvador de Deus. Mas pede também que seus discípulos sejam uma luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um reino de liberdade e de esperança para todos. Peçamos a Deus que sejamos esse sal e essa luz tão necessárias para a concretização do reino de Deus entre nós e peçamos também que possamos colaborar com a realização das bem-aventuranças deixadas por Jesus. Vamos agora aos costumeiros avisos e agradecimentos. As inscrições para a catequese acontecerão nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, de 18 às 19 horas, no Centro Catequético. Agradeço a todos que colaboraram para a reconstrução do telhado do Movimento Comunitário Dom Bosco. Todas as atividades que promovemos foram muito bem aceitas pelo povo, como o terceiro tropeirão que foi realizado no domingo passado. Foi um sucesso. Nossos sinceros agradecimentos. Eu gostaria de agradecer também a todos que colaboraram para a realização da linda festa de nosso padroeiro. Agradeço de coração a todos os envolvidos na realização da liturgia da novena e do dia da festa e na organização das barraquinhas. Que São João Bosco interceda por todos nós. Muito obrigado. Abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome nas almas eterno será. Dom Bosco, é um canto infinito e pelo universo